Sim. Ela é Blindado lá, né? blindado, né? Realmente é um país Tem que a como gente tirar não... o efeito do imunizante do seu corpo? Nossa, Tem algumas pessoas que estão essa falando pergunta isso, que né? mais me fazem, mas É. infelizmente eu perco o paciente por isso, mas não posso fazer nada, porque eu não vou ficar enganando o paciente, né? Você acha que é enganação, então, quem tá O tal prometendo do isso aí? detox é enganação. Não tem detox para imunizante. O imunizante entrou em você, ele produz um efeito imunológico, um efeito inflamatório, um efeito químico, bioquímico que não pode ser desfeito. O que tem é você detectar sequelas desse imunizante e tratar. Cada uma E o delas. principal efeito que esses imunizantes fazem na pessoa é uma síndrome de inflamação crônica, que leva as pessoas a um quadro de síndrome de fadiga crônica, que leva as pessoas a ter problemas de memória, o chamado brain fog, que leva as pessoas a ter problemas de construção de proteína. Então elas passam a perder cabelo, a unha fica fraca, elas podem ter o sistema alérgico, vamos dizer, leigamente, sistema alérgico, né, para as pessoas entenderem, muito ativado. Então elas passam a ter alergias que não tinham antes. Elas podem começar a desenvolver doenças autoimunes que antes não estavam desenvolvidas nelas. O gatilho, porque toda doença ela é uma junção de uma predisposição genética sua com um gatilho ambiental. Uhum. Exato. É raro uma doença que só por ser genética em si já produz a doença e você está ferrado. São poucas, né? Na maioria dos casos, você tem uma predisposição e o ambiente faz o resto. E o que eu costumo falar para todo mundo é que a Covid ela piora o que há de pior em você, pela inflamação que ela gera. Então, se você tem predisposição para depressão, a gente viu muita gente evoluindo com quadros depressivos severos, aumento de suicídio. Se você tem predisposição para infarto, aumenta o risco de se infartar. Se você tem predisposição para ter uma doença cancerígena, aumenta o risco. Se você tem predisposição para uma doença demencial, aumenta o risco. Se você tem predisposição para diabetes, então predisposição para psoríase. Caramba. Né? A pré-diabetes foi uma que ela explorou bem, né? Acho Isso. que quase todo mundo durante um período ficava, né, pré-diabético ali. Principalmente os que tomavam corticoide. Né? Um dos efeitos do corticoide é aumentar muito a glicemia. Mas a diferença é que esses imunizantes, que eram para proteger a gente do vírus, eles causam uma inflamação tão severa na pessoa que eles acabam trazendo esses sintomas crônicos para a pessoa também. Mas com o exame de sangue você não consegue ver essa inflamação depois, consegue? Não, são exames de sangue muito específicos que não tem no Brasil. Você tem que analisar as citoquinas. Ah, não tem. Não é um simples, Você- vou ver o PCR ali, tá, nada disso. Em nível celular. Analisar a citoquina. Tem um exame americano que mede a proteína spike dentro do macrófago humano, só que esse exame não tem aqui no Brasil. Mas se eu fizer, eu consigo identificar essa inflamação. Consegue. Aqui em São Paulo, até pouco tempo atrás, tinha um laboratório aqui americano que importava esse kit e eu fazia nos pacientes que conseguiam arcar com custo. Batata, tá ali. É muito caro o custo desses exames? Era R$ 1.700 na época o exame. Só que agora eles não estão mais fazendo. Mas também qual que é o benefício de você ver? É só pra você saber que você tá inflamado, assim, né? Tem alguns benefícios. Primeiro que o paciente vê. É muito difícil para um paciente aceitar. Tem que me cuidar. É muito difícil para um paciente aceitar que ele está doente, que ele está cansado, que ele não tem mais disposição para a vida, que chega depois do meio-dia a pilha dele acaba, que ele tem vontade de dormir, que ele não tem mais a mesma produção que ele tinha antes. Ele faz uma série de exames habituais e está tudo normal. E ali ele vê, caramba, eu não estou normal. Realmente é verdade, né? E aquilo dá um fôlego para o paciente se submeter a algum tipo de tratamento, que é sempre multidisciplinar, no sentido de não é só suplementação, medicação, exercício, rotina de sono, higiene do sono, né? Higiene alimentar, mudança alimentar, uma série de coisas para ele conseguir desinflamar aquele corpo que está inflamado. E tem milhares de estudos mostrando o resultado, até com um certo conjunto de aminoácidos foi publicado no Lancet, né? Que eles conseguem diminuir mais de 50% a fadiga. Fadiga crônica está sendo o principal problema de saúde nos Estados Unidos e na Europa atualmente. Essa população está processando essas indústrias? Muito pouco.
Eu ouvi falar que os Estados Unidos estavam movendo uma ação lá fora parece que deu um start grande. Lá fora muita sempre gente. começa primeiro isso. Aqui Sim. no Brasil tá tudo cooptado, dominado nesse aspecto. Vai ser difícil. Aqui não a gente teve conseguir. problema, né, com isso. Você não pode nem falar, né? Aqui não teve. Você não pode nem falar que tá tendo esse problema. Então, O SUS não trata Covid crônica. E eu falo Covid crônica por uma questão de filtro de linguagem. O nome correto seria, até o Dr. Guilherme Peck, que cunhou esse termo, síndrome do pós-spike, que é a proteína usada para fazer os imunizantes e a proteína principal do vírus, que a gente tem como principal toxina, né? E a gente viu que, ao contrário do que a ciência fala, o imunizante ele pode gerar e agrava um pós-Covid, não necessariamente a Covid em si, né? E aí, a Omicron ela é especialista nisso, né? Ela não ataca o pulmão, mas ela deixa a pessoa arrasada no fim do tratamento. E em muitos casos, ela evolui com pós-Covid. E aí a gente tem uma população há 2, 3 anos que não sabe o que tem, que não consegue mais raciocinar direito, que o cabelo está despencando, que está fraca, que mal acorda e já está cansada, que não tem um sono bom, que os exames estão normais, e que os médicos estão dando remédios para depressão. Isso é nervoso, isso é fibromialgia, isso é depressão. Estão entupindo esses pacientes com remédios psiquiátricos, e não é nada disso. A pessoa está com fadiga crônica, está com pós-Covid.